Oi, bom dia. Hoje eu vou falar sobre... Hoje não, né? Esse momento aqui, esse vídeo agora, ele é para falar sobre as pessoas que se dizem cristãs e frequentam as igrejas e a ideologia de rico, né? A ideologia do rico. Bom, se você prezasse pela honestidade, né? Honestidade intelectual, honestidade de pensar, honestidade do desenvolvimento racional, né? Inclusive, se você fosse discutir essa questão das riquezas, né? E da ideologia dos ricos, você com base né? a sua confissão de fé, com base na sua religião, né, que você se diz, se denomina cristão, você deveria, então, observar todas as passagens que estão no Evangelho de Jesus sobre as riquezas, né? Existem inúmeras passagens famosas, né? Mesmo para quem não tem o costume de ler a Bíblia ou que nunca leu a Bíblia e tal, mas já ouviu falar de algumas passagens, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas principalmente, né? Eu não vou citar precisamente qual, né? Posso botar isso na observação lá do vídeo e tal, algumas passagens. Mas a ideia que importa nesse caso é a essência e as palavras com precisão do que Jesus disse, né, com mais precisão possível. E uma das passagens dessas famosas é: não acumule ouro e prata no mundo que as traças roem e os ladrões roubam, acumule riquezas no céu e tal. Essa é uma das passagens muito famosas, uma das passagens mais famosas, porque durante muito tempo religiosos usavam isso para vender terrenos no céu, né, para vender indulgências, para vender locais de morada no céu, né? Não, o dinheiro na terra e tal, né, isso aqui o senhor pode comprar, né? Era uma prática comercial, puramente comercial, né, com a ideia de que você estaria. Hoje você percebe que não é nada disso, né, que a religião, uma parte aí da religião católica usou, né, como interpretação, como hermenêutica, né, dessa palavra. Você sabe que Jesus está ali falando dessa busca incessante pelo dinheiro, né, pelas riquezas de fato, né? Isso fica evidenciado também na passagem lá do jovem rico que queria seguir Jesus, e Jesus disse: olha, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me segue, né, se você quer seguir. Os apóstolos estavam fazendo e fizeram isso, né? Abandonaram tudo e foram seguir Jesus, família e tal. Então, essa é uma passagem que mostra o quanto que a riqueza ilude, né? E a outra, também bem famosa, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que, né, um rico entrar no reino dos céus. Ou tão difícil é entrar um rico no reino dos céus e tal, né? Essas são passagens famosas, né, que Jesus alerta sobre o perigo das riquezas, né? Ele é um perigo muito grande, é um perigo que faz com que ele exclame que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Bom, os ideólogos, né, aqueles que defendem a ideologia capitalista, né, da bem-aventurança e tal, e da característica mais judaica de bênção, né, da cultura mais judaica de prosperidade individual, de riqueza, né, e tal, vão se apegar profundamente nisso, né, nessa passagem sobre o quanto é difícil de um rico entrar no reino dos céus, porque no final dessa colocação de Jesus, que ele olha para os seus apóstolos e todos estão escandalizados, porque isto corresponde à cultura judaica, eram todos judeus, e isso corresponde à cultura judaica, né? O homem rico é o homem abençoado, é um homem que já está, inclusive, nas mãos de Deus, né? Sendo protegido nas mãos bondosas de proteção e de prosperidade de Deus, né? Essa é toda uma cultura judaica, né? Interpretação de Yahvé, né? Do Deus lá, desde os hebreus e tal, né?
Mas aí Jesus vai apontar que as riquezas são ilusórias. Porém, no Velho Testamento também já existem as indicações do problema das riquezas, de esquecer Deus e tal, e tal. Isso, independente de Jesus, já existia essa indicação, né, a questão do problema da riqueza. Mas, chegando no final dessa passagem, Jesus vai deixar claro uma coisa: mas para Deus nada é impossível, né? Ele completa com essa frase, porque ele viu que os apóstolos estavam todos escandalizados por serem judeus e de uma certa maneira, ideologicamente, acreditarem nesse tipo de bênção do rico, né, de prosperidade judaica e tal. É uma questão ideológica. E você vê aí perfeitamente o conflito ideológico entre o cristianismo e o judaísmo. Né? Embora todos fossem judeus, Jesus vinha para mostrar um outro sistema, né, uma outra maneira de enxergar a questão econômica, né, de enxergar a questão da prosperidade e da riqueza, né, a questão de não ser pobre ou de se ter o básico, né, o direito à vida, ao lazer, ao trabalho e tal, a casa, né, e os outros direitos, né. Então, isso evidencia esse contraste entre as duas culturas, né, a judaica e a cristã nova, né, Jesus, um novo cara que está pregando as novas coisas, as novas boas, né. É claro que aqueles cristãos que defendem a ideologia do rico, né, a ideologia daquele que pode no capitalismo e conseguir romper todas as dificuldades de se tornar um rico, o que na cabeça dele rico é ter casa própria, carro, casa própria com piscina e carro, isso não é rico, isso é classe média, né? Mas, enfim, na cabeça de muitos cristãos, isso é ser rico, né? Mas eles se apegam nessa passagem, nesse momento em que Jesus, que para Deus não é impossível, para ser um desses bilhões que Deus talvez salve, né? Porque para Deus nada é impossível. O problema é que ele se contamina com a ideologia toda dos ricos, e a qual Jesus vinha alertando, e que já havia alertado profetas no Antigo Testamento também, né? Não é uma novidade assim tão grande que Jesus está falando. A questão é como Jesus colocou isso, de que maneira Jesus colocou isso, né? E colocou isso de uma maneira bem clara, né? As riquezas vão te levar para longe de Deus, né? Elas não têm o poder da aceitação imediata de Deus, enfim, e tal, e isso tudo, né? Esse conflito de consciência, né, ou de ideologia, né, ela que a tradição judaica, né, abafa, inclusive, né, porque qualquer discurso em relação ao acúmulo de riqueza, né, ao acúmulo de riquezas no mundo, né, esses discursos que profetas vinham vindo, já haviam falado, né, profetas já haviam falado, né, esse discurso a própria cultura judaica também tenta abafar, porque é um discurso que ele abre o precedente, né, para a ideia do socialismo, né, uma ideia de que ninguém precisa ter muito para ser feliz, as pessoas precisam ter o básico, né, e ter uma vida mais simples, né, uma vida uma vida mais elementar e básica, né, com direito a lazer, sim, poder ter a sua vida, né, casa e trabalho e lazer, tempo para e tal, né, é um discurso que mexe com a estrutura da ideologia da concentração de renda, né, e da exploração, principalmente do trabalho. Né? Então, essa característica é um pouco mais socialista no cristianismo e atingiu de cheio, né, os interesses dos ricos, né, os interesses dos poderosos tradicionais da época e até os dias de hoje. E o que nós temos nos dias de hoje é um cristianismo que
na verdade, resgata essa ideologia da prosperidade do rico e tal, e vem com um discurso anticomunista, um discurso antissocialista, né, ignorando todos os ensinamentos de Cristo. Na verdade, os que se dizem cristãos e vão à igreja para prosperar, para isso, para aquilo, não sei o quê, eles só estão repetindo o curso judaico, eles não estão repetindo, né, eles não estão obedecendo à ideia cristã, né, a ideia mais simples, né, de buscar mais simplicidade, né, no seu viver, né, do que o poder e o acúmulo, né, de riqueza ou a aparência social, né, para a riqueza, ou que no mínimo você aparente ser rico, né, que você tenha esteticamente ao seu redor, né, a construção estética entre imagens, né, e tal, aquela ideia de ser rico, né, de uma pessoa rica e tal. O cristianismo não tem essa correspondência, né? A riqueza no cristianismo não é para um ou para outro, né? Ela também fica bem clara lá em Atos, lá em Apóstolos, quando as primeiras comunidades cristãs, né, não existiam nem propriedade privada, né? As pessoas não diziam nem das coisas que possuíam que eram suas, elas não falavam isso é meu, isso era de todos, né? E toda a produção, né, de alimento e econômica, ela era distribuída lá com os apóstolos, ela era distribuída conforme a necessidade de cada família lá, de cada núcleo familiar nas comunidades cristãs, conforme a necessidade de cada um. Isso aí é comunismo, não tem outro adjetivo, outra maneira de explicar esse sistema econômico, né? Tudo era depositado, né, lá, dado aos apóstolos, e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. E dividiam bem, né, e dividiam corretamente, né, faziam a distribuição de renda, vamos colocar assim, né, a distribuição de riquezas, né, que a própria comunidade produzia, de modo que não existiam pobres entre eles. E aí é um outro ponto, um outro aspecto que é bom observar, né, que as comunidades cristãs não eram pobres, né? Não está dizendo que era rico, né? Ou que havia desequilíbrio entre... Não, é que existia lá as necessidades elementares e básicas, né? As pessoas tinham seus lazeres, tinham seus prazeres, né? Tinham suas convivências e tal, e ninguém passava necessidade, né? O pobre está dizendo aí que ninguém passava necessidade, que ninguém estava desamparado e que estavam todos lá com o básico que possa produzir uma vivência, uma experiência de vida harmônica, em equilíbrio com a sociedade, com o ambiente, né? E em paz, principalmente em paz, né? Nesse sentido lá que se diz nessa passagem também que não existiam pobres entre eles, não é porque existiam ricos, não está dizendo isso, né? Não faça essa dialética, se não tem pobre, então tem rico. Isso não é uma implicação lógica correta. Não tem pobre, tá? É isso, e só. Bom, esses são curiosidades sobre a mentalidade e a ideologia cristã hoje, né, das igrejas que defendem aí, né, politicamente que pastores sejam eleitos, que religiosos entrem para a política, para fazer da política. Bom, isso eles só apenas vão defender a ideologia do acúmulo de riqueza, né? O que chamam de capitalismo. Isso não é capitalismo, isso é uma selvageria, né? Agora eles estão aí querendo aprovar, né, as privatizações, a base desse governo é da bancada evangélica, né? Evangélicos, né? Ou que se dizem cristãos, né? Estão aí agora aqui no Brasil querendo vender as riquezas para acúmulo, mais acúmulo, né? Por exemplo, a Eletrobras, se for vendida, ela não vai diminuir a conta de luz de ninguém, ela vai aumentar a conta de luz e possivelmente eles vão tentar dobrar, porque eles são exploradores, né? E são usurpadores do erário público, né? Daquelas riquezas que produziam, que deveriam ser distribuídas conforme na comunidade cristã, né, aos cristãos, né, da comunidade. Não, eles vão acumular, vai ficar uma empresa praticamente monopólio da energia elétrica no país.
mais outra desgraça. Né? Isso vai ser para algumas poucas famílias, né? Mais outros mafiosos, famílias mafiosas que devem ser combatidas nesse país, né? Muitas são assassinas e a gente sabe que são assassinas, né? Mas fica aí esse entendimento para os cristãos, né? Para que vocês entendam que vocês não estão defendendo o cristianismo quando vocês defendem a ideologia do rico. Não estão, né? Vocês estão defendendo uma ideologia de acúmulo, uma ideologia de desequilíbrio, uma ideologia que produz miséria, uma ideologia que produz pobreza, né? As comunidades cristãs primitivas, né, não produziam pobreza, as pessoas tinham suas necessidades básicas todas atendidas, né? Estavam todos vivendo perfeitamente bem com o tempo, né, de compreensão da própria vida que está levando, né? Então, apenas não existiam pobres lá, né? Não existiam necessitados, né? Porque as riquezas produzidas eram distribuídas de maneira justa. Tá? Então, apenas eu quero que o cristão pense muito nesse engodo, nesse engano todo que essas igrejas estão pregando, né? E esses pastores estão pedindo voto para entrar para a política. Seja mais responsável com o Senhor Jesus, tá? Aprenda a votar nas pessoas que realmente se preocupam com todos, independente do sexo da pessoa, da cor, de qualquer coisa, né? Se liguem no exemplo de Jesus. Jesus botou a vida dele à prova, né? Lá para ser não crucificado. Estou falando quando ele protegeu lá a adúltera de ser apedrejada, ele poderia morrer apedrejado. Jesus tinha uma reflexão ética interna muito grande, muito poderosa, né? Ao ponto dele falar, não, tá errado isso, e eu vou lá e eu vou lutar pelo que é certo, tal, essa mulher atire a primeira pedra e tal. Então, assim, é esse que é o cristão, né? Não é o que vai à igreja pedir bênção para ter sua casa própria, seu carro, não sei o que, achando que isso é riqueza e para isso é necessário o capitalismo. Isso é tudo uma distorção das palavras do cristianismo, uma distorção completa da ideologia cristã, né? Então, fica aí, eu como professor não vou deixar de falar, eu vou combater esses políticos desgraçados, esses juízes corruptos, né? Esse presidente bandido, vou continuar combatendo esse grupo que deu o poder e que estão querendo destruir o país, né? E para isso, né, tem que avisar aos cristãos que eles estão sendo enganados, tá? Vocês estão sendo enganados. Nunca se esqueçam da palavra do Senhor na passagem em que ele vai dizer que nos tempos, que nós, perto do final dos tempos, ou do início da consumação das coisas, né, iriam surgir muitos falsos pastores, falsos profetas e tal, que se dizeriam estar com Cristo, vão se dizer ser Jesus, estar com Jesus, operar milagres. Jesus nos alertou desse problema, pediu para que nós nos mantivéssemos vigilantes em relação a isso, né? Isso significa que esses vão enganar a muitos. Se existem muitos, vão enganar a muitos, né? Como você sabe que o seu pastor, com essa ideologia que ele está vendendo na igreja, né? É a ideologia, não é a ideologia enganosa, aparentemente é enganosa, basta uma simples leitura da Bíblia e das passagens, principalmente das passagens que eu citei do Novo Testamento, né, do Evangelho. Então fica aí a luta do professor de filosofia cristão, que todo mundo diz que é contraditório, e não é contraditório, tá? E a gente vai tocando o barco, porque não é possível que as pessoas no Brasil continuem sendo enganadas com tanta facilidade, apenas por causa das aparências, né? Parecer ser aquilo, né? Porque aquela imagem representa a ideologia. Não. Se você se diz cristão,
Você tem que ler sobre as riquezas e sobre as comunidades cristãs primitivas, né? E sobre a repartição do pão, do peixe. Você tem que entender isso, beleza? Amar a todos, amar o próximo, né? Não fazer distinção de status, né? Porque a pessoa é isso, aquilo, que já é um bom caráter, um mau caráter. Lembre-se do centurião romano, né? Em que Jesus afirmou que não havia visto tamanha fé em Jerusalém e veio de um centurião romano, um assassino, né? Um guarda assassino, assim, e tal. Tá? Não se liguem em status, se liguem nas pessoas, nas almas, e produzam uma reflexão ética profunda, sabe, do cristianismo mesmo, de Jesus mesmo. Sejam Jesus nas injustiças, sejam Jesus na coragem. Ainda mais você, cristão, que diz que bandido bom é bandido morto. Se você diz essa frase, você é um covarde. Se você fala uma frase dessa, você tem nada a ver com Jesus, né? Se bandido bom é bandido morto, você tinha que ir aonde para matar os bandidos que realmente estão lá roubando bilhões e prejudicando a sociedade brasileira absurdamente? Eles estão lá em Brasília, lá, todos denunciados, com provas e tal, a justiça protegendo a maioria deles, protegendo o próprio golpista que tomou a presidência. O STF não julga nada, não faz nada, né? Diz que não pode julgar. Então julga o mérito do impeachment, porque a gente quer saber qual crime que a presidenta Dilma cometeu. Então o STF está envolvido nessa sujeira, nessa sem vergonhice que está humilhando o Brasil frente à opinião pública, né? Está envergonhando a gente enquanto nação. Estamos deixando de ser nação. Ninguém vai respeitar esse troço aqui, né? Para ser entregue na mão de poderosos, ricos, mafiosos, gangsters, assassinos. Será que é essa nação cristã, né? Pensa nisso. Não é. E você sabe que não é. Agora, se você não tem coragem de tomar uma atitude, de mudar a sua postura, então você sabe que espiritualmente, na hierarquia espiritual, você não está bem. Você tem que melhorar, né? Se você acredita de fato que existe um reino de Deus, né, para as pessoas que vão, né, morar nesse reino de Deus. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço.